Muito obrigado às duas meninas, o Joab também pelo teatro, a encenação. Elas estavam nervosíssimas no início do culto. E eles fizeram bem, né? Nem deu para perceber que estavam tão nervosas. Novos talentos aí despontando, né? Os jovens mais velhos aí, tomem cuidado, né? Mas o tema que elas abordaram um pouco nessa conversa de cabeleireiro, eu escolhi uma cena assim porque quando eu estava no seminário, o meu professor, ele em todas as provas colocava uma questão do cabeleireiro. Os cabeleireiros aqui, né? Temos alguns aqui na igreja. E era sempre assim, o cabeleireiro que vinha para você cliente dele, ele fazia alguma indagação assim teológica difícil. E você tinha que argumentar assim numa conversa de salão de beleza. E era interessante responder essas perguntas. Eram sempre as perguntas mais difíceis de todas as provas. Se respondia essa certa, daí já era quase 10 na prova. Mas era bem interessante. E o tema que eu quero trazer para nós essa noite é que a gente possa conversar um pouco sobre adoração, que possamos refletir sobre adoração. E adoração é uma das missões da igreja, é uma das missões do povo de Deus, é uma das missões da criação em si. Nós, como igreja, nós devemos promover evangelização, salvação, amor, serviço, comunhão, e adoração é um dos principais pontos que deve fazer parte da nossa vida de igreja. E para a nossa meditação hoje, eu tenho alguns pontos que nós vamos passar. O que entendemos por adoração hoje? Adoração no contexto bíblico. Por que adorar a Deus? E como adorar a Deus? Será que existe uma maneira de adorar a Deus? Um certo ou um errado? E como fazer isso? E nós vamos caminhar um pouco sobre esses pontos. O que nós entendemos por adoração hoje? Bom, alguém pode já ter sido confrontado talvez com essa pergunta ou não, assim como foi feito aqui para a nossa cristã que estava sentada no banco do cabeleireiro. O que é adoração? Como adorar? Por que vocês adoram? E a nossa resposta, na maioria das vezes, é o quê? Bom, nós vamos na igreja, nós cantamos hinos, erguemos as nossas mãos, nós oramos a Deus, nós lemos a Bíblia, temos comunhão e nisso nós adoramos a Deus. Isso são tudo coisas muito boas, muito certas. Mas a adoração, ela tem um sentido um pouco mais amplo do que simplesmente vir no culto e cantar algumas músicas ou levantar as mãos. A palavra adoração, no contexto bíblico, se nós pegarmos a palavra lá no original, no hebraico e no grego, ela tem o sentido literal de inclinar-se, ajoelhar-se ou prostrar-se diante de alguém ou de algo. Então sempre que vem a palavra adoração, se for ler lá literalmente, é a palavra dobrar os joelhos. Isso é adoração, se a gente for analisar somente a raiz da palavra. O que esse ato traz a nós? Prestar homenagem ou reverência a alguém. Significa dar honra. E é com esse aspecto de dar honra que eu quero aprofundar um pouco mais nessa mensagem. Se nós pararmos para analisar bem exatamente essa questão do dar honras a alguém, somente alguém que tem honra ou é alguém importante pode honrar alguém outro. Alguém que não tem honra, alguém que, digamos, é um Zé Ninguém, ele não tem como dar honra a alguém de uma maneira que seja no mesmo nível ou correta. Um exemplo, suponhamos que nós temos alguém
que está ainda no tempo de escola, e ele apresenta um trabalho perante a classe. O professor passa a tarefa, e ele apresenta um trabalho sobre um assunto qualquer, e assim que ele termina a sua apresentação, vem um colega dele, que é um como ele, e diz: olha, muito legal a sua apresentação, você falou muitas coisas que eu nem sabia, e você fez de um jeito, de uma maneira tão boa, tão fácil de entender. Essa pessoa que recebeu esse elogio do colega, ele se alegra com esse elogio, mas ele recebe um elogio de alguém que não conhecia do assunto. Vamos supor que seja um menor, alguém não tão importante. Mas como que será que esse aluno recebe o elogio quando o elogio vem do professor? Quando o professor então chega para ele e diz: uau, que apresentação, hein, cara? Você falou coisas aí de um jeito que nem eu conseguiria explicar. Você mostrou um conhecimento tremendo. O professor, que é a pessoa honrada da classe, que tem mais conhecimento, que é mais importante, reconhece aquilo que o aluno fez e lhe dá honras. Vocês entendem isso? Honrar é quando eu sou uma pessoa importante e honro alguém outro com a honra que eu tenho. Isso me lembra um pouco também a história que uma vez eu ouvi do meu pai, de um pianista que era já famoso em sua cidade e foi fazer o seu recital de formação. E então, nesse recital, esse aluno era tão conhecido já em sua cidade, que os ingressos para esse recital foram já vendidos antecipadamente, quase todos. E no dia do recital, a casa estava lotada e havia uma pessoa muito importante nesse local, que era o professor daquele pianista. E esse pianista, nervoso, porque sabia que seu professor era uma pessoa extremamente rígida, ele começou a tocar a primeira música, uma peça muito difícil de Bach, e tocou aquela primeira música, e já na primeira música, o público aplaudiu em pé, foi ao delírio, tamanha habilidade, quão bom era esse pianista. Mas esse pianista só tinha olhos para o seu professor. Ele não se empolgou com o aplauso da plateia, mas ele estava esperando o ok do seu professor. E o professor estava lá, parado. Então ele tocou a segunda música, a plateia foi novamente ao delírio, o professor, nada. E o aluno, que estava se formando, já era bom, já tinha experiência, mas estava nervoso. Estou fazendo algo de errado? Está tudo certo? Por que meu professor não me aplaude? E então, ele tocou mais 2, 3 músicas, e o público cada vez mais satisfeito, até que chegou numa das últimas músicas, ele olhou para o seu professor, e o seu professor fez assim, como se fosse um aprovado. Naquele momento, esse aluno foi honrado, com as honras que o professor lhe deu, e aí sim ele conseguiu tocar as suas últimas peças de uma maneira mais tranquila, porque ele havia recebido essa honra desse professor. Então, quando nós falamos sobre adoração, quando nós falamos em dar honras, no nosso caso dar honras a Deus, a nossa adoração é válida se nós temos algo para oferecer para Deus, no sentido de honra. Somos nós algo perante Deus para dar um ok para Ele? Davi, o rei Davi, certa vez em uma oração, que está escrita no Salmo 8, começou a pensar sobre isso. Eu gosto muito das orações de Davi nos Salmos, porque são coisas pensadas que ele trazia no fundo da sua alma. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, eu pergunto, que é o homem para que com ele te importes?
E o Filho do Homem para que com ele te preocupes. Existe até uma música que diz que até os jovens acho que chegam a cantar ela: quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome? Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano que está ali e de repente se vai. Quem somos nós para chegarmos diante de Deus e o adorá-lo, prestar honras a Ele? Talvez o rei Davi começou a pensar assim, e então ele se lembrou de quando Deus criou o homem. Gênesis 1. Então ele continua na sua oração e diz: Tu o fizestes um pouco menor que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Ele começa a refletir naquilo que Deus fez quando criou o homem e se lembrou que Deus honrou o homem, deu honra a ele. Deus nos criou a sua própria imagem e semelhança. Recebemos a honra de sermos os dominadores da criação, regentes, administradores. Recebemos uma coroa, o poder de tomar decisões, de guiar as nossas próprias vidas. Isso nos faz capacitados a chegar a Deus e prestar honras, adorá-lo. E isso fica claro na leitura bíblica que a Jéssica há pouco trouxe para nós, de Apocalipse 4. Talvez alguns pensaram: o pastor vai falar de Apocalipse? É porque o mundo está acabando, a greve dos caminhoneiros, está faltando comida, combustível? Não, quero falar de um aspecto da adoração. No versículo 4 estava assim: ao redor do trono de Deus estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostam diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Esses 4 anciãos, existem várias maneiras de querer interpretar isso, mas a mais aceita de todas é que eles representam o povo de Deus, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos que são representantes da velha aliança, da nova aliança, ou seja, os filhos de Deus, nós seres humanos que fomos honrados por Deus com nossas coroas, coroa da salvação, coroa de ser humano, de sermos os dominadores da terra. Todos eles têm tronos, coroas, quase como reis. E o que acontece quando eles chegam diante do trono de Deus? Eles saem dessa posição de reis, de dominadores, se levantam e lançam suas coroas diante do trono de Deus, prostrando-se. Um ato de adoração, dando honra. Primeiro, Deus olha para nós, nos cria como seres honrados, importantes, a quem Ele mesmo nos dá honra, a honra de sermos a ponta da criação. O homem, honrado por Deus, olha para Ele e o vê como Criador, Todo-Poderoso, e adora o seu nome. Pastor Max Lucado disse, essa semana ali na internet, o que ele escreveu: a essência da adoração é muito simples: dar a Deus a honra que Ele merece,
Adorar é aplaudir a grandeza de Deus. Talvez muitas pessoas se perguntam, mas por que então eu devo adorar a Deus? Por que eu devo devolver a Deus essa honra que Ele mesmo me deu? Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós estamos vivendo num tempo, e isso não é de hoje, já há séculos, talvez já há milênios, acontece isso com a raça humana, que nós nos achamos autossuficientes. Nós temos consciência que a nossa vida talvez seja passageira, mas nós vivemos na arrogância da própria existência. Nós nos achamos os senhores e achamos que tudo que nós conquistamos pelas nossas próprias mãos é nosso e nós conseguimos isso tudo sozinhos. Que nós somos mais fortes, que nós somos mais inteligentes. E é realmente incrível tudo que o homem pode desenvolver a partir daquilo que Deus criou aqui na terra. Vocês já pararam para imaginar como é que funciona um negócio desse aqui e quem teve a ideia de fazer isso? Um bastão que tem um circuito elétrico aqui dentro, que funciona com ondas de rádio, que passam por um cabo e amplificam aquele som instantaneamente para vocês ouvirem de maneira mais fácil e eu não precisar estragar a minha garganta aqui. O ser humano foi dotado com uma honra incrível de Deus, de desenvolver, criar, fazer as coisas acontecerem nessa terra. E nós, às vezes, nos perdemos nesse papel de dominadores e nos esquecemos daquilo que os anciãos falaram quando estavam adorando a Deus, no versículo 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus nos criou, mas o nosso papel como seres humanos é agora reconhecer que na verdade nós somos dominadores, temos honra, somos alguém, mas porque Deus nos criou e nos deu essa honra. Sem isso nós não seríamos nada. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. Nós somos criados por Deus, ele nos deu honra e glória. E talvez alguém pense agora nesse momento, tá, mas então Deus é um ser egoísta. É um ser que ele quer algo, mas dá para seu próprio prazer. Ele nos criou para que nós o adorássemos. Quase como um narcisista que se ama a si mesmo, quer se louvar a si mesmo. Essa não é a argumentação certa quando nós lembramos de Deus, porque Deus não nos criou com o intuito de que nós o adorássemos como robôs, mas a honra que Ele nos deu de nós tomarmos as nossas próprias decisões, percebemos a sua presença. Quer dizer que Deus nos criou para poder nos mostrar amor, e assim como um pai que presenteia o seu filho, e não faz isso agora para poder receber algo em troca do filho, tomara que ele agora me dê um obrigado pelo menos. Não, ele dá simplesmente algo para o seu filho por amor. E ele se alegra em ver o filho contente e usando aquilo que ele dá para o seu filho. E quanto mais ele se alegra quando o seu filho olha para o pai e diz, obrigado, sem você eu não seria nada. Eu não teria isso que eu tenho, eu não seria isso que eu sou. E nós vemos que Deus nos dá essa honra ou nos cria por amor, por querer um relacionamento. Não por querer uma adoração mecânica de volta, mas porque Ele quer que nós o percebamos o seu amor, e nisso entramos nesse relacionamento com Ele. Nós somos criados por Ele e para Ele. Por que adoramos a Deus também? Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. E se nós lemos todo esse capítulo de Crônicas, nós vemos o quanto o Senhor é grande.
Se tem alguém que merece louvor e honra, não somos nós, mas esse é Deus. Deus é Deus e nós devemos adorá-lo, faça chuva ou faça sol. Se o culto foi bom, emocionante ou não foi bom e emocionante. Se o meu time ganhou ou se o meu time perdeu. Me lembro, há 3 anos atrás, eu acho, quando foi que o Chelsea, da Inglaterra, ganhou a Champions League, o campeonato europeu. E o zagueiro Davi Luiz, brasileiro, assim que o seu time ganhou o título, tirou a sua camiseta do Chelsea, e lá estava escrito, Deus é fiel. Eu achei bonito aquele gesto, mas eu fiquei me indagando, se eu estivesse no lugar dele, eu nem quis julgá-lo, se eu estivesse no lugar dele e meu time tivesse perdido, eu teria estampado no meu peito do mesmo jeito, Deus é fiel? Teria dado honras a Deus, mesmo por uma situação que não foi tão favorável para mim naquele momento? Deus merece a adoração por aquilo que Ele é. Assim como nós cantamos, eu te adorarei por quem tu és. E se paramos para analisar mais a fundo, o pecado é na verdade se negar a dar a Deus a honra devida, a adoração devida. Quando nós negligenciamos Deus, dizemos, eu sou bom o suficiente sozinho, e eu sei que ganhei esse presente de você, Deus, mas não quero esse relacionamento. Aí inicia o pecado. E então viemos ao nosso quarto ponto. Por que ou como adorar a Deus? Talvez nós já pensamos agora, bom, com música, com oração, lendo a Bíblia, indo ao culto, tudo correto. Mas se nós analisamos o sentido real da palavra, a raiz da palavra que era ajoelhar-se, inclinar-se, e com isso, com o intuito de prestar honras, então nós vamos ter um novo entendimento do que é a adoração. No Antigo Testamento, a ação de ajoelhar-se, prostrar culto perante Deus, e o lugar onde se fazia isso, era algo muito importante. Tanto que havia uma discussão entre os judeus do sul de Israel e o pessoal do norte de Israel, que eles brigavam aonde era o lugar que se deveria adorar a Deus. Os samaritanos diziam é no Monte Gerazim, e os judeus falavam que era em Jerusalém. E certa vez Jesus estava passando pelo território da Samaria, das pessoas que diziam que o território onde deveria se adorar a Deus era no Monte Gerazim. E lá ele tem uma conversa muito interessante com uma mulher. E quando a mulher pergunta a Jesus, eu vejo que você é um profeta, o Messias prometido. Me diga, agora, de uma vez por todas, aonde é que nós devemos adorar a Deus? E Jesus responde para ela, não só aonde, mas como adorar a Deus. No entanto, está chegado a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E agora nós paramos para pensar, o que Jesus quis dizer? Adorar em espírito e em verdade. E a palavra que ele usa lá é inclinar-se em espírito e em verdade. Dobrar os joelhos, prestar honras em espírito e em verdade. Os anciãos, na cena de Apocalipse, eles tiram suas coroas e as colocam diante do trono de Deus. Como é que eu posso fazer isso de maneira prática no meu dia a dia? O pastor alemão, Dr. Johannes Hart, explicou isso de uma forma bem interessante. Nós temos a nossa realidade de vida. Nós temos nossas contas para pagar, nós temos que nos alimentar, temos que trabalhar, temos a nossa vida social. E às vezes nós vemos lá a realidade divina. Bom, tem o culto, eu tenho que orar uma vez por dia.
talvez ler a Bíblia às vezes. Uma vez por semana eu vou na igreja e canto louvores a Deus, adoro a Ele. Isso às vezes parecem coisas assim tão separadas uma das outras. E nós temos dificuldades de viver a adoração a Deus, porque nós entendemos a minha realidade como muito maior, muito mais importante do que a realidade divina, a realidade que Deus nos mostra, o reino de Deus. O que deve acontecer na nossa vida é nós, cada vez mais, termos a percepção de que a realidade divina é muito maior, que aquilo que Deus quer de nós é muito maior, a criação, a eternidade de Deus é muito maior do que as nossas contas para pagar, do que o nosso trabalho. São tudo coisas importantes que devemos correr sim atrás, mas entender tudo isso dentro da realidade divina. Dar prioridade a Deus. Um outro versículo bíblico diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E esta é uma tarefa difícil, pois nesse primeiro momento tudo parece ser maior, aquilo que faz parte da nossa realidade. Mas, quando nós começamos a viver em sintonia com Deus, quando nós começamos a perceber que tudo que Ele nos deu faz parte da realidade dEle, quando nós começamos a levantar dos nossos tronos de senhores da nossa vida, olhar para a coroa que nós temos e entregar no trono de Deus, nas pequenas atitudes da minha vida, então nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Quando sou um bom marido para minha esposa, quando sou um bom pai para os meus filhos, amigo, trabalhador, quando estou envolvido na minha comunidade de fé, quando busco sim o diálogo com Deus, esse relacionamento direto através da oração, leitura da Bíblia, quando canto, louvo, quando sou sincero com os meus sentimentos perante Deus. Mas um dos motivos maiores que me faz entrar na realidade de Deus é perceber quais foram os dons e talentos que Deus me deu. E agora, como é que eu posso usar isso, buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Talvez você tenha dons artísticos, cante bem, pinte bem, faça alguma coisa. Faça isso levando em conta a realidade divina. Como eu posso usar isso para o reino de Deus? Se você tem o dom de criar algo, desenvolver algo, um produto, algo que seja, como é que eu posso usar isso levando em conta a realidade divina? Se você tem o dom da administração, liderar pessoas, liderar uma empresa, como é que eu posso seguir a realidade divina, buscar em primeiro lugar o reino de Deus nessa minha função? Não somente olhar para o meu próprio lucro, não somente olhar para as minhas aptidões, para o aplauso a mim, mas como é que eu posso, através do meu trabalho, tirar a minha coroa e colocar perante Deus? Se eu tenho o dom de servir, de ajudar o próximo, se eu tenho o dom do ensino, colocar todas essas coisas na realidade divina. Adorar a Deus é usar todos os meus dons e talentos, levando em conta Deus e a sua realidade, em tudo aquilo que eu faço. Quando Jesus diz adorar em espírito e em verdade, isso significa adotar um estilo de vida, realmente que busque o reino de Deus em primeiro lugar. Não entenda estilo de vida e espírito em verdade com religiosidade. Essa é a visão que nós geralmente temos, mas sim de trabalhar visando o reino de Deus. Andar com Deus, reconhecer sua grandeza, reconhecer que eu nada sou sem Ele, mas que Ele me deu capacidade de ser uma pessoa de honra, que pode dar a Ele isso tudo. A essência da adoração é muito simples. Dar a Deus a honra que Ele merece. Adorar é aplaudir a grandeza de Deus. Então, quando nós começamos a viver isso em nossa vida, fará muito mais sentido a nossa reunião aqui e os nossos louvores. Talvez uns adorem de uma maneira mais introspectiva, pensando, outros levantam suas mãos e adoram e falam aleluia. Não quer dizer que um adora mais ou é melhor do que o outro, ou mais espiritual, mas o que vale realmente é
você está colocando a realidade da sua vida dentro da realidade divina, no dia a dia. Isso é adoração, isso é viver como um adorador. Que Deus possa estar nos ajudando a reconhecer a cada dia o seu senhorio, nos mostrando que nós podemos sim viver para Ele e em tudo que nós fazemos dar a Ele a honra de vida. Vamos ter um momento de oração ainda. Obrigado, Pai, porque Tu nos criastes e nos destes o privilégio de sermos seres humanos, pessoas que podem viver, desfrutar da vida e olhar para tudo aquilo que Tu criastes para nós, sermos dominadores sobre tudo isso, mas também que nós possamos sempre estar olhando que somos tudo isso porque Tu és mais do que nós. E nos ajude a cada dia, Pai, reconhecer que Tu és o Deus e nos ajude a tirarmos as nossas coroas e colocarmos diante do Teu altar. Que possamos estar aprendendo a viver cada dia em adoração, em espírito e em verdade. Que Teu Espírito venha estar nos guiando a sermos filhos que Te adoram de todo o coração. Em Teu nome eu oro. Amém.